Olá, paz seja convosco. É com grande alegria que iniciamos hoje mais um encontro de aprendizado e reflexão e sinto-me honrado por compartilhar com vocês este espaço dedicado à nossa disciplina de comunicação social. Antes de mergulharmos no conteúdo, quero convidá-los a um momento de introspecção. Pensem em como a comunicação está presente em cada aspecto de nossa vida, desde a oração silenciosa até a pregação mais eloquente. Ela não é apenas uma ferramenta, mas a própria essência de como nos conectamos com o próximo e, em um sentido mais profundo, com o divino. A comunicação, especialmente a social, é a ponte que nos permite expressar pensamentos, sentimentos e necessidades de forma eficaz. Ela vai além das palavras faladas e escritas, sendo moldada por nossa linguagem corporal, expressões faciais e gestos. Pensem na importância de transmitir uma mensagem clara e concisa, evitando ruídos e mal-entendidos. No contexto teológico, isso é vital. A palavra de Deus, que nos foi dada para ser compartilhada, precisa ser comunicada de maneira que toque os corações e transforme vidas. Isso exige de nós não apenas um conhecimento profundo das Escrituras, mas também a habilidade de nos comunicarmos com empatia e clareza, alcançando pessoas de diferentes contextos e culturas. Nesta aula, nosso objetivo é desvendar as complexidades da comunicação, explorando suas diversas formas e elementos. Vamos aprender a reconhecer e aprimorar nossas habilidades de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, para que possamos ser comunicadores mais eficazes e sensíveis. A proposta é que, ao final deste encontro, cada um de vocês tenha em mãos as ferramentas necessárias para se expressar com maior intencionalidade e propósito. Abordaremos conceitos como a comunicação verbal e seus elementos, a comunicação não verbal e sua importância, e, por fim, técnicas para aprimorar a nossa capacidade de interagir com o próximo. Compreender a comunicação em sua totalidade é um passo crucial para fortalecer laços, resolver conflitos e, em última análise, cumprir a grande comissão. Afinal, como podemos levar a mensagem de salvação se não somos capazes de comunicá-la de maneira clara e amorosa? Vamos juntos, então, nesta jornada de conhecimento e crescimento. O tema de nossa aula, a comunicação, é a base fundamental das interações humanas. É a ponte que nos permite expressar pensamentos, sentimentos e necessidades de forma eficaz. Mas a comunicação vai muito além das palavras que proferimos. Ela é também moldada pela nossa linguagem corporal, por nossas expressões faciais e pelos gestos que acompanham as nossas mensagens. A comunicação verbal, que inclui tudo o que dizemos e escrevemos, complementa e enriquece a comunicação não verbal. Pensemos na riqueza da comunicação humana e a maneira como articulamos nossos pensamentos por meio da linguagem escrita e falada. Por sua vez, a comunicação não verbal, que inclui gestos, expressões faciais, a postura e até mesmo o contato visual, são formas poderosas de transmitir emoções, intenções e atitudes, muitas vezes sem a necessidade de palavras. O objetivo de nossa aula é analisar as características desses aspectos da comunicação, fornecendo a vocês as ferramentas necessárias para se tornarem comunicadores mais eficazes e sensíveis às sutilezas da interação humana. A comunicação não verbal, em particular, é uma forma poderosa e muitas vezes subestimada de transmitir informações e emoções. Nela, exploramos a importância e o impacto da linguagem corporal no nosso dia a dia, desde gestos simples até expressões faciais complexas. Ao mergulharmos nos conceitos e nuances da comunicação não verbal, entenderemos como ela influencia as nossas percepções e experiências interpessoais. E mais adiante, veremos técnicas para aprimorar a nossa comunicação verbal e não verbal, fortalecendo a nossa capacidade de expressar a verdade e o amor de forma congruente e impactante. A comunicação verbal, seja ela falada ou escrita, é um dos pilares fundamentais da interação humana. Trata-se da troca de informações, pensamentos e ideias por meio da linguagem. A forma oral envolve a transmissão de mensagens pela fala, como em conversas pessoais, discursos públicos ou apresentações.
Já a forma escrita se dá através da utilização de palavras em textos, e-mails ou publicações online. O material nos mostra que a clareza na escolha das palavras e a construção de frases coerentes são essenciais para que a nossa mensagem seja compreendida. A comunicação verbal possui elementos próprios que a influenciam, sendo as palavras os blocos de construção e a linguagem o conjunto de regras e convenções que governam o uso dessas palavras. Através da comunicação verbal, somos capazes de articular pensamentos de forma organizada, o que nos permite expressar nossas emoções, valores e crenças. Ela também nos capacita a construir significados, compartilhar conhecimentos e criar narrativas que fazem sentido para nós e para os outros. A linguagem, em si, é mais do que um simples meio de transmissão de informações, ela reflete e influencia nossas perspectivas e crenças, podendo ter diferentes significados dependendo do contexto cultural e social em que é utilizada. Além disso, a comunicação verbal nos permite resolver conflitos de forma construtiva e pacífica. Ao expressarmos nossos pontos de vista de maneira respeitosa e empática, podemos encontrar pontos em comum e buscar soluções que atendam às necessidades de todos. Dessa forma, a comunicação verbal tem o potencial de fortalecer laços sociais e interpessoais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais pacífica e colaborativa. A maneira como usamos as palavras e a linguagem é crucial para a eficácia da nossa comunicação. As palavras são os blocos básicos da construção verbal, as unidades de significado que se combinam para formar frases e expressões. A linguagem, por sua vez, é o conjunto de regras e convenções que governam o uso dessas palavras. Isso inclui a gramática, a sintaxe, a semântica, o significado das palavras, e a pragmática, o significado no contexto. Um bom comunicador se preocupa em usar a linguagem de forma adequada e cuidadosa. É essencial escolher palavras que sejam claras, precisas e respeitosas, evitando jargões ou termos que possam ser mal interpretados. Um vocabulário variado e enriquecido também contribui para tornar a comunicação mais interessante e envolvente. Além disso, a linguagem nos ajuda na construção de significados e na expressão de ideias complexas. Por meio da linguagem falada e escrita, somos capazes de articular nossos pensamentos de forma organizada, transformando conceitos abstratos em mensagens compreensíveis. A forma como usamos a linguagem tem o poder de gerar emoções, influenciar comportamentos e moldar percepções. A comunicação verbal não se limita a transmitir informações. Ela nos permite compartilhar conhecimentos, construir narrativas e expressar nossa própria identidade e personalidade. A linguagem é um veículo para a transmissão de informações, mas também reflete as perspectivas e valores de uma comunidade. Em suma, a escolha das palavras e a forma como as usamos possuem um papel ativo na formação da realidade compartilhada entre os membros de uma comunidade. O conteúdo verbal da nossa comunicação é profundamente influenciado por uma série de elementos que vão além das palavras em si. O tom de voz, por exemplo, refere-se à qualidade emocional da nossa fala. Ele pode ser suave e gentil para expressar carinho, ou firme e forte para demonstrar convicção. A entonação diz respeito à variação do tom ao longo de uma frase. É a entonação que nos permite distinguir uma pergunta de uma afirmação, ou uma ironia de um elogio sincero. Já o ritmo da fala, a velocidade e a cadência com que as palavras são pronunciadas, pode indicar diferentes estados de espírito, como pressa ou tranquilidade. Um ritmo mais rápido pode transmitir entusiasmo ou urgência, enquanto um ritmo mais lento pode sinalizar calma ou enfatizar a importância de uma ideia. O volume da voz, ou seja, a sua intensidade, é outro elemento crucial. Ele pode ser usado para transmitir emoções fortes, como raiva ou alegria, ou para chamar a atenção do ouvinte. Por fim, as pausas são momentos estratégicos de silêncio que podem ser usados para dar ênfase a ideias, permitir que o público reflita sobre o que foi dito ou até mesmo criar suspense. Todos esses elementos vocais se combinam para moldar a interpretação da nossa mensagem. O volume e as pausas são ferramentas poderosas para expressar ênfase e dar peso às nossas palavras.
Dominar esses elementos nos ajuda a ser comunicadores mais eficazes e expressivos, capazes de prender a atenção e transmitir nossa mensagem com paixão e convicção. A comunicação não verbal é uma forma poderosa e muitas vezes subestimada de transmitir informações, emoções e intenções, tudo isso sem usar palavras. Ela engloba a linguagem corporal, as expressões faciais, os gestos e a postura. Pense na importância de um aperto de mão firme, um olhar de compaixão ou um sorriso de alegria, todos esses sinais complementam e, muitas vezes, reforçam a mensagem transmitida verbalmente. Este tipo de comunicação abrange uma ampla gama de sinais e comportamentos que expressam mensagens sem a necessidade de palavras. Por exemplo, a postura ereta e aberta pode indicar confiança e interesse, enquanto uma postura encolhida e fechada pode sugerir timidez ou desconforto. As expressões faciais são reflexos diretos de nossas emoções e podem variar de sorrisos simples a expressões complexas de alegria, tristeza, raiva e surpresa. Além disso, a comunicação não verbal também inclui o contato visual e a proximidade física. É vital estarmos cientes de que alguns aspectos da comunicação não verbal podem ser universais, como o sorriso de felicidade, mas muitos outros são influenciados pela cultura e pelo contexto social. Em algumas culturas ocidentais, apontar com o dedo indicador é uma forma comum de indicar direções, enquanto em culturas asiáticas, como na China e no Japão, pode ser considerado rude. Compreender essas diferenças culturais é crucial para interpretar e responder à comunicação não verbal, garantindo uma compreensão precisa das mensagens e promovendo uma comunicação eficaz em diversos contextos. Estudar a comunicação não verbal nos torna mais perceptivos e empáticos, permitindo-nos ler as entrelinhas e responder de forma mais adequada aos sentimentos e intenções dos outros, fortalecendo nossos relacionamentos interpessoais. A comunicação não verbal é composta por vários elementos que, juntos, transmitem mensagens poderosas. O primeiro é a linguagem corporal, que se refere aos movimentos, posturas e expressões do corpo que comunicam informações e emoções sem o uso de palavras. Isso inclui gestos, posturas, expressões faciais e contato visual. Uma postura ereta e aberta, por exemplo, pode indicar confiança, enquanto uma postura fechada e encolhida pode sugerir timidez ou desconforto. As expressões faciais são movimentos e mudanças na musculatura do rosto que refletem emoções, sentimentos e estados de espírito. Elas podem variar de sorrisos simples a expressões mais complexas de alegria, tristeza, raiva ou surpresa. A capacidade de ler essas expressões é uma habilidade valiosa que nos ajuda a entender o que a outra pessoa realmente sente. Os gestos são movimentos das mãos, braços ou cabeça que complementam ou substituem palavras. Um aceno de mão, um apontar ou gesticular durante a fala são exemplos. Eles ajudam a enfatizar pontos importantes, expressar emoções e transmitir informações adicionais. A forma como gesticulamos pode dizer muito sobre o nosso estado de espírito e a nossa intenção. Por fim, a postura se refere à posição do corpo, incluindo a posição das costas, ombros, cabeça e membros. Ela pode transmitir uma série de mensagens sobre o estado emocional, o nível de confiança ou o interesse. O estudo desses elementos nos ajuda a desenvolver uma compreensão mais ampla da comunicação humana e a perceber as intenções e emoções dos outros, o que é fundamental para uma interação eficaz. A congruência na comunicação é um ponto fundamental para a sua eficácia. Ela acontece quando a nossa linguagem verbal, ou seja, as palavras que usamos, está em perfeito alinhamento com a nossa linguagem corporal, as expressões faciais e os gestos. A falta de congruência, por outro lado, cria uma dissonância que pode gerar confusão e, mais importante, minar a confiança do interlocutor. Quando as palavras e a linguagem corporal estão desalinhadas, a mensagem se torna menos clara e, muitas vezes, o receptor tende a dar mais credibilidade à informação não verbal. Por exemplo, alguém que afirma estar feliz com a voz trêmula e os braços cruzados transmite uma mensagem contraditória.
A congruência é essencial para a autenticidade e a transparência. Ser congruente significa que a verdade do nosso ser se manifesta tanto no que dizemos quanto no modo como nos expressamos fisicamente. Em um sentido espiritual, isso se alinha com o chamado à integridade, que nos desafia a ser genuínos em todas as nossas interações. A Bíblia, em diversas passagens, nos lembra da importância de sermos íntegros em nossas palavras e ações. Ao prestar atenção à congruência entre a comunicação verbal e não verbal, podemos não apenas melhorar a nossa própria capacidade de nos expressar, mas também desenvolver uma percepção mais aguçada sobre a intenção dos outros. Isso é vital para a construção de relacionamentos saudáveis e para um testemunho de fé que seja crível e impactante. O aprimoramento da comunicação verbal é um processo contínuo que envolve o desenvolvimento de diversas habilidades. A escuta ativa é uma delas, e talvez uma das mais importantes. Ela vai muito além de apenas ouvir o que o outro está dizendo, é sobre prestar total atenção ao interlocutor, demonstrando interesse genuíno em compreender suas palavras e sentimentos. Isso significa ouvir atentamente, sem interromper, fazer perguntas para esclarecer dúvidas e mostrar que você se importa com o ponto de vista da outra pessoa. Outra técnica crucial é a empatia. Ela consiste na capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos, preocupações e perspectivas. Ao demonstrar essa característica durante uma conversa, é possível estabelecer uma conexão mais construtiva, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. O uso adequado da linguagem e do vocabulário também é essencial. É importante escolher palavras que sejam claras, precisas e respeitosas, evitando gírias ou termos que possam ser mal interpretados. Um vocabulário variado e enriquecido torna a comunicação mais interessante e envolvente. Por fim, a clareza, concisão e assertividade são fundamentais para expressar ideias de forma direta e compreensível. Ser claro significa evitar ambiguidades e confusões. Ser conciso implica em transmitir informações de maneira sucinta e objetiva, sem excesso de detalhes desnecessários. Já a assertividade, que trataremos com mais detalhes, envolve expressar pensamentos e sentimentos de forma firme e respeitosa, defendendo seus próprios interesses sem desrespeitar os direitos dos outros. O domínio dessas técnicas nos permite comunicar de forma mais eficaz e construir relacionamentos mais fortes. Para se tornar um comunicador verdadeiramente eficaz, é essencial dominar a arte de interpretar a linguagem corporal dos outros. As técnicas para compreender a linguagem corporal nos capacitam a ir além das palavras e captar as emoções e intenções que não são ditas. A observação e interpretação de expressões faciais e gestos é a primeira habilidade a ser desenvolvida. As expressões faciais oferecem dicas valiosas sobre os sentimentos e emoções de uma pessoa. Ao observar atentamente as mudanças sutis nos músculos do rosto e nos movimentos das mãos e braços, podemos captar pistas importantes sobre o estado emocional e as intenções do interlocutor. Os gestos podem enfatizar pontos importantes durante uma conversa e muitas vezes revelam mais do que as palavras. O reconhecimento de padrões de linguagem corporal e postura também é fundamental. Certos padrões, como uma postura ereta e aberta, podem indicar confiança e interesse, enquanto outros, como uma postura encolhida e fechada, podem sugerir timidez ou desconforto. Ao observar consistentemente esses padrões em diferentes contextos, podemos desenvolver uma compreensão mais ampla dos aspectos inerentes à linguagem corporal. Aprimorar essa habilidade nos permite responder de forma mais adequada e empática aos outros, ajustando nossa própria comunicação para criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. A capacidade de ler a linguagem corporal nos ajuda a evitar mal-entendidos e a construir relacionamentos mais fortes e significativos. É uma ferramenta poderosa para a comunicação interpessoal, complementando o que é dito com o que é sentido, e nos tornando mais sensíveis e conscientes na interação com o próximo.
A comunicação é a ferramenta que nos permite expressar pensamentos, sentimentos e a própria verdade. Como podemos observar, ela abrange tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, e ambas são fundamentais para a nossa interação. A verbal nos dá a estrutura para articular ideias e compartilhar informações, enquanto a não verbal, por meio da linguagem corporal, expressões faciais e gestos, adiciona profundidade e autenticidade à mensagem. O aperfeiçoamento da comunicação é um processo contínuo que envolve o desenvolvimento de habilidades essenciais. A escuta ativa nos ensina a ouvir não apenas as palavras, mas também as emoções por trás delas, demonstrando interesse e respeito pelo outro. A empatia nos capacita a nos colocar no lugar do outro, compreendendo suas perspectivas e construindo pontes em vez de muros. A clareza, concisão e assertividade garantem que nossas mensagens sejam diretas e compreensíveis, evitando ambiguidades e mal-entendidos. Essas técnicas, quando combinadas, nos permitem resolver conflitos de forma pacífica e fortalecer os laços sociais. A comunicação verbal, utilizada de maneira empática e assertiva, nos permite expressar nossos pontos de vista de forma respeitosa, buscando o entendimento mútuo. Ao mesmo tempo, a capacidade de interpretar a linguagem corporal nos ajuda a compreender as emoções não ditas, permitindo-nos responder de forma mais adequada. Em suma, a comunicação eficaz é uma expressão de nosso ser. Ela tem o poder de unir, curar e edificar. Que possamos usar nossas palavras e gestos para construir pontes, expressar o amor de Cristo e promover a paz, sempre com a sabedoria e a clareza necessárias para que a nossa mensagem seja um instrumento de bem em um mundo tão carente de compreensão e diálogo. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre a comunicação social, e espero que este estudo tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim. A comunicação, como podemos ver, é a teia que sustenta as nossas relações, tanto as pessoais quanto as comunitárias. Ela é a ponte que nos permite conectar, compartilhar e crescer juntos. A disciplina de comunicação social nos revela que a nossa capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e a própria palavra de Deus é um dom precioso que deve ser cultivado com diligência e sabedoria. A comunicação verbal, com sua riqueza de palavras, tom e ritmo, é a voz que expressa o que está em nosso coração. E a comunicação não verbal, com sua linguagem corporal, gestos e expressões, é a janela para a nossa alma, muitas vezes mais sincera que as palavras que proferimos. A congruência entre esses dois tipos de comunicação é vital para a nossa credibilidade e para a construção de relacionamentos de confiança. Quando nossas palavras e nossas ações estão em harmonia, nosso testemunho é fortalecido, e a mensagem que carregamos se torna mais poderosa. Lembrem-se do exemplo de Jesus, cuja vida e ensinamentos eram a perfeita manifestação da congruência. Suas ações de amor e compaixão validavam cada palavra que ele proferia, e é esse o padrão que devemos buscar. Finalmente, que esta aula seja um convite à prática. A escuta ativa, a empatia, a clareza, e a capacidade de ler e responder à linguagem não verbal dos outros são habilidades que precisam ser exercitadas. Que possamos usar a comunicação não apenas para transmitir informações, mas para edificar, encorajar e consolar. Que cada um de nós se torne um comunicador do Evangelho, não apenas com a nossa fala, mas com a totalidade do nosso ser, refletindo a luz e o amor de Cristo. Que a palavra que saiu de nossas bocas possa sempre ser cheia de graça e propósito, para a glória de Deus. Oremos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elevamos a Ti, Pai de infinita sabedoria, esta oração. Agradecemos por este tempo de aprendizado, por Tua graça que nos capacita a compreender as nuances da comunicação humana. Sabemos que Tu és o maior comunicador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a expressão perfeita de Teu amor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para sermos comunicadores eficazes do Teu reino. Senhor, ensina-nos a usar nossas palavras para edificar e não para destruir. Que nossas bocas sejam fontes de vida e de bênçãos. Ajuda-nos a sermos intencionais na escolha de cada palavra, para que a mensagem do Evangelho seja transmitida com clareza, sensibilidade e poder. Que possamos aprender a ouvir com os ouvidos da empatia e a ver com os olhos do coração, para que compreendamos as dores e as necessidades daqueles que nos cercam.
Que a nossa linguagem corporal, nossos gestos e nossas expressões faciais reflitam a paz, o amor e a alegria que habitam em nosso interior por causa da Tua presença. Que não haja incongruência entre o que dizemos e o que somos, mas que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua verdade. Fortalece-nos para que, em meio aos conflitos e desentendimentos, sejamos agentes de reconciliação e pontes de diálogo. Que a comunicação seja uma ferramenta em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém.